Tudo começou quando eu me casei com Márcio, um homem que, na época, parecia ser a personificação do parceiro ideal. Ele era gentil, trabalhador e dizia me amar mais do que tudo. Durante os primeiros anos do casamento, construímos uma vida aparentemente tranquila. Eu era responsável por administrar a casa, enquanto ele trabalhava em uma empresa de transporte. Mas, com o tempo, a máscara foi caindo. Pequenos comentários, atitudes arrogantes e, principalmente, a interferência constante de Yara, sua irmã mais nova, começaram a mostrar quem ele realmente era. Yara sempre foi manipuladora. Desde o início, ela me olhava como se eu fosse uma intrusa. Apesar disso, eu tentava manter a paz, afinal, era a família dele. Lembro-me de uma vez, logo após nos casarmos, quando Yara passou um mês em nossa casa porque estava em crise. O mês se transformou em 3, e Márcio, ao invés de tentar mediar a situação, parecia apoiar cada capricho dela. Se ela queria um jantar especial, eu tinha que preparar. Se reclamava da minha organização, ele dizia, ela só está tentando ajudar. Enquanto isso, eu tentava ignorar os sinais, focando no que realmente importava para mim. A casa que meus pais haviam me dado. Era o único bem que eu tinha herdado deles, um lar cheio de memórias e significados. Por mais que Márcio dissesse que era nosso lar, eu sabia que ele tinha uma visão diferente do que aquela casa representava. Com o passar dos anos, as coisas pioraram. Márcio começou a ser mais frio comigo, e as discussões se tornaram frequentes. Ele dizia que eu era ingrata por não reconhecer tudo o que ele fazia por nós. Eu sabia que ele estava descontando as frustrações dele em mim, mas algo me dizia que havia mais por trás desse comportamento. A relação de Márcio e Yara também parecia cada vez mais tóxica. Ele fazia tudo o que ela pedia, mesmo que fosse à custa de nossas finanças ou do meu bem-estar. Um dia, ouvi os dois cochichando na cozinha, mas quando entrei, silenciaram imediatamente. Foi ali que comecei a perceber que havia algo muito errado. As coisas tomaram um rumo inesperado quando ele começou a fazer mudanças sem sequer me consultar. Ele vendeu o carro que usávamos para passeios e comprou outro mais caro, dizendo que era o mais adequado para nossas necessidades. Ele não perguntou se eu concordava, simplesmente fez. Um dia, enquanto organizava alguns papéis, encontrei um documento estranho. Era um contrato de locação, mas o nome dele não estava lá. O imóvel estava em nome de Yara. Meu coração acelerou. Por que ele faria algo assim sem me contar? Resolvi não confrontá-lo imediatamente. Eu precisava entender o que estava acontecendo antes de agir. Olhando para trás, percebo que aquele momento foi um divisor de águas. Eu ainda não sabia, mas Márcio e Yara estavam tramando algo que mudaria minha vida para sempre. Após descobrir aquele contrato de locação, fiquei em estado de alerta. Algo estava acontecendo, e eu precisava ser cuidadosa. Decidi guardar o documento comigo e fingir que não sabia de nada. Mas, a partir daquele dia, comecei a observar cada movimento de Márcio e Yara com mais atenção. Poucos dias depois, ouvi uma conversa entre os dois que me fez gelar. Eu estava no quintal, cuidando do jardim, quando eles começaram a discutir na sala. As janelas estavam abertas, e suas vozes eram altas demais para que eu ignorasse. Você tem que falar com ela logo, Márcio. Não podemos esperar mais. Eu sei, mas ela não vai aceitar isso fácil. Débora não é burra. E daí? Essa casa deveria ser nossa. Foi um absurdo ela ter herdado tudo sozinha. Você é o marido dela, tem que resolver isso. Aquela última frase foi como um soco no estômago. Essa casa deveria ser nossa. Eu não acreditava no que estava ouvindo. Era claro que Yara estava pressionando Márcio a fazer algo relacionado à casa que meus pais haviam me deixado. Decidi agir com calma. Mostrei a ele meu lado mais carinhoso e compreensivo nos dias seguintes, fingindo não ter ouvido nada. Se eu o confrontasse naquele momento, ele negaria tudo, e eu perderia a vantagem de saber mais do que ele imaginava. Porém, a tensão entre nós era palpável. Márcio parecia desconfiar de algo, enquanto Yara estava mais venenosa do que nunca. Ela fazia questão de alfinetar toda vez que nos encontrávamos. Você tem sorte, né, Débora? Não precisa trabalhar porque tem uma casa dada de presente pelos seus pais. Márcio é que carrega tudo nas costas. Respirei fundo para não responder à provocação.
Apenas sorri e continuei mexendo no café que preparava. Certa noite, decidi vasculhar os pertences de Márcio enquanto ele dormia. No bolso de sua jaqueta, encontrei um envelope com documentos relacionados à casa. Dentro, havia uma procuração que, se assinada, transferiria a propriedade para outra pessoa. Ele não tinha conseguido meu nome na assinatura ainda, mas era óbvio que estava tentando me manipular para ceder o imóvel. Eu não sabia se ria ou chorava. Márcio, o homem que um dia prometeu cuidar de mim, estava tramando junto com a irmã para roubar aquilo que meus pais haviam me deixado com tanto esforço. Nos dias seguintes, comecei a montar um plano. Se eles achavam que eu era ingênua, estavam muito enganados. Guardei cópias de todos os documentos e contratei um advogado de confiança para entender meus direitos. Queria garantir que Márcio não pudesse fazer nada pelas minhas costas. Enquanto isso, continuei minha rotina como se nada tivesse acontecido. Mas cada vez que ele me olhava, eu sentia o desprezo e a ganância por trás daquele sorriso falso. Eu sabia que o confronto era inevitável, e estava pronta para enfrentá-lo quando chegasse a hora. O que eu ainda não sabia era que, muito em breve, ele daria o próximo passo e tentaria me colocar contra a parede. O momento que eu tanto temia chegou numa tarde de sábado. Márcio entrou em casa com um olhar determinado, enquanto eu organizava algumas coisas na sala. Ele esperou até que eu estivesse sentada, como se quisesse garantir que teria toda a minha atenção. Débora, precisamos conversar. Fechei a revista que estava lendo e fingi surpresa. Claro, o que foi? Ele respirou fundo, como se estivesse prestes a dar uma notícia difícil. Mas, no fundo, eu já sabia exatamente o que estava por vir. A Yara está passando por um momento complicado. Você sabe como ela sempre teve dificuldades, né? A única dificuldade que eu sabia que Yara tinha era aceitar que o mundo não girava ao redor dela, mas mantive minha expressão neutra. E o que isso tem a ver com a gente? Perguntei calmamente. Bom, ele começou, olhando para o chão, como se estivesse escolhendo as palavras com cuidado. Eu estive pensando, e acho que você deveria deixar esta casa. Meu coração deu um salto, mas mantive a calma. Deixar a casa? Sim, minha irmã precisa muito dela agora. Ela está sem onde morar, e você? Bom, você pode arrumar outro lugar. Olhei para ele, incrédula. Márcio parecia realmente acreditar que isso fazia sentido. Você está me pedindo para deixar a casa que meus pais me deram? Perguntei, tentando manter a voz firme. Ele ergueu as mãos como se quisesse acalmar a situação. Não é bem assim. É temporário, sabe? Só até ela se ajeitar. Foi impossível segurar uma risada. Ele me olhou com confusão, sem entender minha reação. Você acha mesmo que eu vou sair da casa que meus pais construíram com tanto esforço para que sua irmã, que nunca trabalhou um dia na vida, venha morar aqui? Ele ficou vermelho de raiva. Não estou pedindo, Débora. Estou dizendo que você vai sair. Nesse momento, Yara apareceu na porta da sala, como se estivesse esperando sua deixa para entrar no teatro. Isso mesmo, Débora. Márcio já decidiu, e você não tem escolha. Essa casa é mais útil para mim do que para você. Levantei-me lentamente, encarando os dois. Eu sabia que aquele era o momento de agir, mas precisava manter o controle. Vocês realmente acham que têm algum direito sobre esta casa? Perguntei, minha voz baixa e firme. Márcio cruzou os braços. Eu sou seu marido, Débora. Tenho direito a tudo que é seu. Tem certeza disso? Retruquei, um sorriso frio surgindo em meus lábios. Porque acho que vocês esqueceram de um pequeno detalhe. Yara franziu a testa, e Márcio ficou em silêncio, como se tentasse entender onde eu queria chegar. Mas eu não ia revelar tudo naquele momento. Ainda não. Vocês vão se arrepender de terem me subestimado, sussurrei, antes de sair da sala e deixá-los sozinhos. Eu sabia que a batalha estava apenas começando, mas agora era minha vez de jogar. Depois daquela conversa, Márcio e Yara passaram a agir como se já fossem os donos da casa. Era como assistir dois abutres disputando a melhor parte da carniça. Mas o que eles não sabiam era que eu tinha transformado aquela aparente fraqueza em minha maior força. No dia seguinte, Yara teve a audácia de trazer caixas para o quarto de hóspedes, como se já estivesse se mudando. Observei tudo em silêncio, mantendo a fachada de uma esposa dócil e submissa.
Não era a hora de confrontá-los abertamente ainda. À noite, enquanto Márcio jantava, sentei-me à mesa com ele. Márcio, estive pensando sobre o que você disse. Talvez você tenha razão. Ele ergueu os olhos, surpreso. Mesmo. Assenti, fingindo submissão. Sim. Talvez eu realmente precise sair dessa casa. Um sorriso triunfante surgiu em seu rosto, mas ele tentou disfarçar. É o melhor para todos, Débora. Você vai ver. Só preciso de mais alguns dias para organizar tudo, continuei, tentando não demonstrar o quanto estava me divertindo com sua ingenuidade. Enquanto isso, coloquei a segunda parte do meu plano em prática. Com a ajuda do advogado que eu havia contratado semanas antes, entrei com um pedido de proteção de bens. A casa estava em meu nome e, legalmente, Márcio não poderia fazer absolutamente nada para tirá-la de mim. Além disso, pedi ao advogado que investigasse as dívidas de Yara. Não demorou muito para descobrirmos que ela estava fundada em empréstimos, vivendo uma vida de aparências que não podia sustentar. Tudo o que ela queria era vender minha casa para pagar suas contas e continuar ostentando. Enquanto eles acreditavam que estavam vencendo, eu trabalhava nos bastidores. No entanto, meu plano começou a se desenrolar mais rápido do que eu esperava. Certa tarde, cheguei em casa e encontrei Yara discutindo com um homem na porta. Ele era bem vestido, mas claramente irritado. Você me prometeu que me pagaria esta semana, Yara. Ele gritava. Não vou esperar mais. Ela olhou para mim com raiva. O que você está olhando, Débora? Isso não é da sua conta. Ah, mas é claro que não, respondi com um sorriso frio. Boa sorte com seus problemas. Márcio apareceu logo depois, tentando acalmar a situação, mas o homem não se intimidou. Não quero desculpas, quero meu dinheiro. Os dois estavam completamente desestabilizados, e eu me deliciava vendo a situação sair do controle. Eles estavam tão preocupados em resolver a confusão que nem perceberam que eu já tinha vencido o jogo. Naquela noite, enquanto Márcio se preparava para dormir, entrei no quarto e sentei na beirada da cama. Amanhã, precisamos conversar. Tenho algo importante para mostrar a vocês dois. Ele parecia cansado demais para questionar, apenas acenou com a cabeça. Mal sabiam eles que, no dia seguinte, eu revelaria tudo. Na manhã seguinte, acordei cedo e preparei um café da manhã especial. Era tudo parte do plano. Márcio e Yara apareceram na cozinha com olhares desconfiados, mas não fizeram perguntas. Eu mantive um sorriso sereno o tempo todo. Sentem-se, convidei, indicando a mesa. Precisamos conversar. Márcio franziu a testa, mas obedeceu. Yara, com seu ar de superioridade, puxou uma cadeira como se fosse a dona da casa. Finalmente você tomou juízo, Débora. Vai sair hoje mesmo? Yara perguntou, cheia de sarcasmo. Sorri, como se não tivesse ouvido. Peguei um envelope grosso do balcão e o coloquei na mesa, bem no centro, olhando diretamente para Márcio. Aqui está a resposta para tudo o que vocês estão planejando. Márcio olhou para o envelope com curiosidade, enquanto Yara parecia impaciente. O que é isso? Ele perguntou. A escritura da casa, respondi calmamente. E, antes que você pergunte, não, ela não está no seu nome, Márcio. Nem no meu. Está em um contrato irrevogável que garante que esta casa nunca poderá ser vendida ou transferida sem minha autorização. O choque foi imediato. Márcio arregalou os olhos, enquanto Yara tentava pegar o envelope, mas eu o afastei. Você fez o quê? Ele gaguejou. Isso é ridículo. Cruzei os braços, finalmente deixando minha expressão séria transparecer. Não, Márcio. Ridículo foi você achar que poderia me manipular e me obrigar a sair de uma casa que meus pais me deixaram. Vocês dois são patéticos. Yara levantou-se bruscamente, batendo a mão na mesa. Você acha que pode falar assim com a gente? Você não é nada sem o Márcio. Dei uma risada curta. Nada. Vamos falar sobre quem não é nada. Yara, eu sei de todas as suas dívidas. Sei que você está afundada até o pescoço e que pretendia vender esta casa para se salvar. Mas, adivinhe só? Não vai acontecer. Márcio se levantou, tentando manter o controle. Débora, podemos resolver isso de outra forma. Não precisa ser assim.
Olhei para ele com desprezo. Resolver? Você me traiu, tentou me tirar tudo o que é meu, e ainda teve a audácia de trazer sua irmã para invadir minha casa. A única coisa que você vai resolver agora é como vai sair daqui. Yara começou a protestar, mas eu a interrompi. Vocês têm até o fim do dia para sair. Caso contrário, chamo a polícia. Ah, e Márcio, já falei com o advogado sobre o divórcio. Tudo será resolvido legalmente. Ele ficou pálido, mas não disse nada. Yara, vendo que a situação estava perdida, começou a xingar, mas eu simplesmente me levantei, peguei meu café e deixei os dois lá, afundados em sua derrota. O jogo estava terminado. Márcio e Yara passaram o restante do dia correndo para recolher as coisas dela e empacotar o que ele considerava dele. Era um espetáculo patético, mas eu me permiti assistir de longe, com a serenidade de quem sabia que tinha vencido. A cada caixa que eles carregavam para o carro de Yara, o peso que eu carregava nos ombros parecia diminuir. Quando o sol começou a se pôr, Márcio entrou na sala pela última vez. Ele estava visivelmente abatido, as olheiras profundas e o semblante de quem tinha perdido tudo. Ele parou diante de mim, segurando uma maleta surrada. Débora, Ele começou, mas eu ergui a mão, interrompendo. Não quero ouvir desculpas, Márcio. Nada do que você disser vai mudar o que você fez. Ele abaixou a cabeça, derrotado. Yara, que esperava impaciente do lado de fora, gritou da porta. Vamos logo, Márcio. Não temos o dia inteiro. Ele olhou para mim uma última vez, como se esperasse algum sinal de piedade. Mas eu permaneci firme. Ele suspirou e saiu sem dizer mais nada. Assim que eles partiram, senti uma onda de alívio me invadir. A casa estava finalmente limpa da energia tóxica que eles tinham trazido. Mas ainda havia mais a ser feito. No dia seguinte, chamei minha melhor amiga, Camila, para um café. Camila era uma das poucas pessoas que sabia de tudo desde o início. Ela me apoiou durante os piores momentos e vibrou comigo em cada pequena vitória. Eles realmente foram embora? Ela perguntou, incrédula, enquanto mexia o café. Foram, respondi, com um sorriso. E foi até mais fácil do que eu imaginei. Camila deu uma risada. É claro que foi. Eles só sabiam se aproveitar dos outros. Quando perceberam que não tinham mais controle, correram como ratos. Eu ri com ela, mas, no fundo, sabia que a batalha contra Márcio ainda não havia terminado completamente. Havia o divórcio, os papéis e as implicações legais. Mas, pela primeira vez em muito tempo, eu sentia que estava no controle da minha vida. Mais tarde, recebi uma ligação do meu advogado confirmando que o processo de divórcio estava avançando rapidamente. Márcio não tinha contestado nada, provavelmente porque sabia que não tinha chance de ganhar. Era apenas uma questão de tempo até eu me livrar oficialmente dele. Enquanto isso, resolvi transformar minha vida. Comecei a redecorar a casa, transformando cada cômodo em um reflexo da minha nova liberdade. Cada parede pintada, cada móvel escolhido, era como uma declaração de que aquela era minha casa, meu refúgio, e que ninguém jamais tomaria isso de mim novamente. Mas o destino ainda reservava uma última surpresa. Algumas semanas depois de Márcio e Yara saírem definitivamente das nossas vidas, eu estava reorganizando alguns papéis na sala quando recebi uma ligação inesperada. Era Carlos, um antigo amigo de infância e, curiosamente, advogado de uma empresa que eu nem sabia que existia. Débora, como você está? Ele começou, com a voz calorosa que sempre me fazia sorrir. Estou bem, Carlos. E você? A que devo a honra dessa ligação? Respondi, brincando. Ele riu antes de continuar. Bem, preciso te contar uma coisa. Estava revisando alguns documentos relacionados a uma empresa familiar que você pode não se lembrar, mas seus pais eram sócios majoritários. Eu congelei por um momento, tentando processar. Meus pais tinham uma empresa? Eles nunca tinham mencionado isso para mim. Que tipo de empresa? Perguntei, ainda atônita. Uma pequena rede de imóveis. O mais interessante é que eles deixaram todos os ativos no seu nome. Você é a única herdeira. A informação me atingiu como um raio. Eu era, sem saber, dona de uma fortuna em propriedades.
Carlos explicou que a empresa estava prosperando e que eu poderia decidir se queria continuar administrando ou vender minha parte. Vou precisar de um tempo para pensar, respondi, sentindo uma mistura de surpresa e alívio. Mas obrigada por me informar, Carlos. E por cuidar de tudo. Quando desliguei, olhei ao redor da minha casa, agora transformada em um lar cheio de vida e cores. Não pude deixar de rir ao pensar em Márcio e Yara. Eles acreditavam que estavam tirando tudo de mim, quando, na verdade, eu tinha muito mais do que eles poderiam imaginar. Naquela tarde, decidi celebrar. Convidei Camila e alguns amigos para um jantar especial. Enquanto brindávamos a liberdade, percebi que minha vida estava apenas começando. O destino, de forma inesperada, havia me dado a melhor vingança: viver bem, ser feliz e nunca mais olhar para trás. Enquanto a noite avançava, recebi uma mensagem de Márcio. Era um texto desesperado, cheio de arrependimentos e pedidos de perdão. Ele dizia que Yara o havia abandonado depois de gastar todo o dinheiro que ele tinha economizado e que ele estava arrependido de tudo. Apaguei a mensagem sem responder. Minha vingança não era gritar, humilhar ou me vingar de forma cruel. Era algo muito mais poderoso: seguir em frente e deixar Márcio e Yara exatamente onde eles mereciam estar, no passado. Agora, eu era livre. Meses se passaram desde que Márcio e Yara saíram definitivamente da minha vida. Olhando para trás, parecia outra existência, uma onde eu aceitava migalhas e me sujeitava a situações que jamais toleraria agora. Minha nova rotina era cheia de paz, propósito e pequenas conquistas diárias. Com a ajuda de Carlos, reorganizei a administração da empresa herdada dos meus pais. Descobri que eles haviam investido sabiamente ao longo dos anos, e os imóveis rendiam uma quantia mais do que suficiente para me permitir viver confortavelmente, sem preocupações financeiras. Decidi manter a empresa ativa, não apenas pelo retorno financeiro, mas como uma forma de honrar o legado deles. Minha casa também havia se transformado. Cada cômodo carregava minha personalidade e minhas escolhas. O quarto, que antes parecia frio e impessoal, agora era meu refúgio, decorado com tons que transmitiam calma. A sala, onde tantas discussões haviam acontecido, virou um espaço acolhedor para receber amigos e celebrar a vida. Certo dia, enquanto passeava pelo parque com Camila, ela me olhou com aquele sorriso provocador que só ela tinha. Débora, você está pronta para voltar a viver? Quero dizer, para deixar alguém especial entrar na sua vida de novo? Ri, desviando o olhar para os pássaros que voavam por ali. Não sei, Camila. Estou feliz sozinha. E, sinceramente, depois de tudo que passei, acho que o amor pode esperar. Ela revirou os olhos, mas não insistiu. Ainda assim, seus olhos diziam que ela planejava me provar o contrário. E, como ela sempre tinha razão, não demorou muito para que algo inesperado acontecesse. Em uma tarde comum, enquanto eu supervisionava uma reforma em um dos imóveis da empresa, conheci Rafael, um arquiteto contratado para o projeto. Ele era diferente de qualquer pessoa que já conheci, atencioso, gentil, e parecia genuinamente interessado em ouvir minhas opiniões. No começo, resisti. Parte de mim ainda guardava cicatrizes que temia reabrir. Mas, aos poucos, Rafael me mostrou que o amor não precisava ser controle ou dependência. Ele me tratava como igual, respeitava meus limites, e acima de tudo, me fazia rir. Certa noite, enquanto jantávamos em um pequeno restaurante, ele segurou minha mão e disse: Débora, você tem uma força incrível. E, se me permitir, eu quero ser parte dessa nova vida que você está construindo. Senti meu coração se aquecer, mas dessa vez, não era pelo medo de perder alguém. Era pela liberdade de escolher alguém que estivesse disposto a caminhar ao meu lado, e não à minha frente. Aceitei. Não apenas a presença dele, mas também o fato de que merecia ser feliz, amada e respeitada. Agora, minha vida era exatamente como eu queria, equilibrada, cheia de amor próprio e aberta a novas possibilidades. Márcio e Yara eram apenas sombras de um passado distante, enquanto o futuro brilhava com promessas de dias ainda melhores.